Olá, vamos dar uma olhada hoje nos resultados da Pague Menos, a PGMN3. A gente está se baseando aqui num relatório do Investidor 10, lá de 4 de novembro, falando do terceiro trimestre de 2025, né? A ideia é, assim, extrair o principal mesmo desse balanço, ver como foi a operação, o financeiro e o que isso tudo quer dizer. Vamos lá. Bom, logo de cara tem um número que chama atenção. O lucro líquido ajustado, 80,6 milhões de reais. Isso é quase 50% a mais que no ano passado. Um salto considerável. De onde veio essa força toda, hein? Olha, o principal motor aí foi, sem dúvida, o desempenho operacional. O EBITDA ajustado, que dá essa noção da geração de caixa da operação principal, sabe? Bateu 260,1 milhões. Isso é 36,4% maior que no mesmo período do ano anterior. Mas o mais legal, eu acho, não é só o número em si, é a margem EBITDA. Ela melhorou, foi de 5,4% para 6,3%. Ah, entendi. Não só melhor que no ano passado, mas também melhor que no segundo TRI de 2025. Mostra uma melhora de eficiência, né? Certo, uma tendência positiva na rentabilidade. Exato. E olha que interessante, o custo da mercadoria vendida subiu. Claro, venderam mais. Foi para 2,61 bilhões, um aumento de 16,8%. Mas o lucro bruto, que é a receita menos esse custo direto, cresceu mais ainda, 20%. Chegou a 1,24 bilhão. Então, na prática, as vendas cresceram com força suficiente para cobrir o aumento do custo e ainda sobrar mais lucro bruto, proporcionalmente falando. Falando em vendas, aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O crescimento nas mesmas lojas, né? Aquelas que já existiam há mais de um ano, foi de 17,6%. Isso é bem alto. 4 pontos percentuais a mais que o período anterior, que já era forte. Exatamente. É um indicador super importante para ver a saúde do negócio que já existe. E não foi só isso. O valor que cada cliente gastou em média, o ticket médio, também subiu, quase 10%, para R$ 94,39. E isso com um número de lojas crescendo só um pouquinho, né? Chegou a 1.667. Sim. Esses números de vendas, eles contam uma história bem positiva. Esse crescimento forte em mesmas lojas sugere, assim, ou uma demanda muito aquecida, ou que a Pague Menos conseguiu repassar preços bem. Ou talvez um pouco dos dois, né? Mostra que essas lojas maduras continuam rendendo bem. E o ticket médio maior reforça isso. Pode ser mais valor percebido pelo cliente ou esse poder de preço mesmo. É um sinal de força da marca e da operação ali na ponta. Entendi. Então a operação tá indo bem. Rentabilidade melhorando, vendas fortes. Mas, quando a gente olha a parte financeira do balanço, o cenário dá uma mudada, né? O resultado financeiro veio negativo, 175,8 milhões de reais. Esse número foi 35,4% pior que no ano anterior. Pesou mais. Exato. E junto com isso, a dívida líquida também subiu. Fechou o TRI em 2,06 bilhões. Um pouco acima dos 1,95 bilhão do TRI passado. Como é que a gente junta essas peças? Pois é, esse é o contraponto crucial. Se a gente conecta tudo, isso mostra o curso do crescimento, né? E da estrutura de capital da empresa. Esse resultado financeiro negativo é basicamente o custo dos juros dessa dívida, que é alta. Certo. Só que tem um detalhe importante aqui. Apesar do valor da dívida em reais ter aumentado um pouco, a alavancagem que a gente mede dividindo a dívida líquida pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, na verdade, caiu um pouquinho. Ah, é? Caiu. Sim, foi de 2,6 vezes para 2,5 vezes. Interessante isso. Quer dizer que, mesmo devendo mais em valor absoluto, a capacidade de pagar que o EBITDA reflete cresceu mais rápido ainda? Exatamente esse o ponto. É fundamental entender essa dinâmica. A empresa aumentou a dívida nominalmente sim, mas a capacidade dela de gerar caixa operacional para lidar com essa dívida cresceu ainda mais no período. Entendi. É um sinal, talvez, de que a gestão operacional está conseguindo, por hora, digamos, correr mais rápido que o crescimento relativo da dívida,
Claro, o tamanho da dívida e o custo dela continuam sendo um ponto de atenção bem relevante, não dá para ignorar. E na época desse relatório, parece que o mercado estava de olho nisso tudo. A fonte até menciona uns indicadores de mercado daquele momento. Um P sobre VP de 0,81, indicando que talvez a ação estivesse negociando abaixo do valor patrimonial, né? Isso. Um dividend yield de 6,44% e um PL de 11,69%. São números que meio que refletem essa mistura, né? Operação forte, mas com a questão da dívida ali. Sim, esses múltiplos dão um contexto de como os investidores estavam pesando esses fatores naquele momento específico. Então tá, para a gente amarrar a história que os números contam. Temos uma Pague Menos, com uma operação bem robusta, crescendo vendas, melhorando margens, o que é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa dívida considerável que acaba pressionando o resultado financeiro lá na última linha. É isso. Perfeito. É uma empresa que está mostrando muita capacidade de execução no seu negócio principal, sabe? Gerando cada vez mais caixa operacional. E essa leve quedinha lá na alavancagem é um dado positivo. Sugere algum controle nessa relação entre dívida e geração de caixa. O grande desafio estratégico para eles é continuar navegando essa dinâmica. Manter o motor da operação ligado, crescendo, e, ao mesmo tempo, gerenciar bem essa dívida. Isso puxa uma última reflexão aqui, até por causa de outra informação que estava lá na fonte. Uma notícia de que a Pague Menos estaria pensando numa possível oferta de ações para levantar uns 250 milhões. Pensando nesse cenário todo que a gente discutiu, operação voando, mas dívida alta, fica a pergunta, né? Qual o dilema estratégico? Usar um capital novo desses para pisar fundo no acelerador, abrir mais loja, investir mais, ou usar para reduzir a dívida, aliviar o balanço, melhorar o resultado financeiro. Uma encruzilhada interessante para a diretoria, sem dúvida.